Tudo bom? Você já pensou em ter um podcast para chamar de seu? Eu sou André Nolasco, expert em produtos digitais. E eu sou o Gabriel Reinert, expert em estratégia de conteúdo. Que bacana te receber hoje aqui, hein, André? Muito bom. Então vamos aproveitar o podcast para falar de podcast. É isso aí. No Brasil, talvez você não saiba, mas é o mercado que mais cresceu no mundo a produção de podcasts. A gente está indo para um faturamento nos próximos 12 meses de aproximadamente mais de 2 bilhões de dólares. Sabia disso? Cara, não sabia e te falo que eu fiquei surpreendido, né? Hoje a gente entende na estratégia de conteúdo a importância do podcast como base desse conteúdo, né? Porque, de um lado, as pessoas gostam muito de ouvir histórias, de saberem, né, sobre determinados assuntos, sobre as pessoas que elas gostam, e dessa forma a gente consegue criar muito conteúdo com pouco tempo, né? Porque através do podcast a gente cria um grande conteúdo e vai fatiando ele depois. Então, assim, como estratégia de conteúdo, eu posso te falar, podcast é fantástico. Então, com o advento aí que veio inclusive da Covid, que as pessoas se conectaram cada vez mais no mundo internet, né? O podcast ele começou a ganhar muito mais espaço com a entrada de novos infoprodutores, pessoas que têm capacidade, conhecimento e querem divulgar o seu conhecimento e transformar depois esse seu conhecimento em produtos digitais, em cursos, mentorias, etc. E como é que você vê aí os benefícios que para esses novos entrantes do mercado digital? O que o podcast agrega nessa comunicação com o público que está espectador? Vamos começar falando do aumento de visibilidade, tanto para quem é só do mundo físico, seja um prestador de serviço, seja, né, para quem é um podcast, né, um prestador de serviço, alguém que vende o seu serviço, uma empresa que está no físico, ou uma empresa, um prestador de serviço que já está no digital também e quer melhorar, aumentar a sua linha editorial. Agora, o aumento de visibilidade é notório. A gente que trabalha com isso, a gente vê, né? Cara, tem podcast de prestação de serviço de psicologia para cachorros, assim, e ganha um aumento de visibilidade absurdo. Você vai ver lá um corte desse podcast, que é um clipe curto ali que a gente coloca, né, nas redes sociais. Pô, tem 5 mil, 15 mil, 20 mil visualizações. Então, assim, você aumenta a visibilidade da sua marca, do que você faz e, claro, você alcança mais pessoas também. Só que tem um outro benefício, né, que é o da autoridade, né, André? E inclusive a pessoa às vezes fica falando assim, o que eu vou criar de conteúdo? O cara quer entrar no YouTube, quer criar um Reels, mas o podcast, ele é essa conversa descontraída, animada e que transmite informação. Então, ele facilita muito a geração de conteúdo, né? E também a comunicação do seu conteúdo, ela proporciona que você também possa aumentar a sua autoridade para pessoas que às vezes não te conhecem. Essa interação também que vai ter, às vezes, no chat ali do podcast, etc., também vai trazer novas informações para você compartilhar para pessoas que estão ali buscando conhecimento, concorda? Claro, além da visibilidade e do aumento da autoridade, é muito notório o seguinte: se tem alguém falando para outra pessoa, né? Se você vê um vídeo, por exemplo, eu tô falando para você, e eu tô falando sobre um determinado assunto, tem um microfone aqui na minha frente e tal, você já me vê de uma forma diferente. Agora, depois da gente ter falado alguns minutinhos sobre o podcast, com certeza você já está me vendo, e ao André também, com uma autoridade maior. Por quê? Por conta de tudo isso aqui, do microfone, do assunto que a gente está falando, de toda a luz, das câmeras profissionais, de tudo isso. Então, é impossível a pessoa não aumentar a autoridade através do podcast. Essa conexão que gera dessa comunicação, de conhecimento, através de um bate-papo, você pode ter convidados, né? Os convidados também vão ajudar no seu engajamento digital, né? Como você pode também ter um entrevistador para te ajudar a fazer a comunicação do seu conhecimento, né? E a expansão de clientes, Gabriel, como é que a gente pode falar sobre isso aqui para o pessoal? Quais são os benefícios que o podcast ajuda em expansão de clientes, posicionamento no digital, aumento de network? Exatamente. Como o Bill Gates fala, né? As empresas vão ter 2 tipos de empresas só no mundo. As empresas que vão estar no digital, né? E as empresas que não vão existir mais. Né? Verdade. Então, a partir do momento que você se posiciona no digital, você pega a tua audiência, comunica o que ela precisa ouvir, e isso é um grande benefício, porque
a gente precisa, para vender qualquer coisa, pontos de contato. Então, se a pessoa vê lá um vídeo, um cortezinho seu, passando lá no Instagram dela, por exemplo, e ela se interessa por aquele assunto, ela é o seu público-alvo, ela se interessa, ela vê vai no teu feed, vê vários outros vídeos sobre aquilo, a sua autoridade só vai aumentando, seu posicionamento só vai aumentando frente a ela, você só vai agregando mais valor a ela, até o momento que ela vai assistir um podcast inteiro seu. E aí já era, tá vendido. Porque é muito mais fácil a gente vender qualquer coisa para alguém que é um fã nosso do que para um desconhecido. Sem dúvida. Né? Então, quando você tá muito bem posicionado através do conteúdo, muito bem conectado com a sua audiência, tudo fica mais fácil. E quando você traz convidados que têm mais autoridade que você ou têm uma autoridade diferente de você, tem duas coisas poderosas que acontecem. Primeiro, tem uma transferência de autoridade, porque se você está conversando, se eu estou aqui conversando com o André, a gente está trocando ideia, a galera que gosta do André vai começar a me conhecer, vai começar a me ver com outros olhos, vai começar a se interessar porque ela está tendo contato aqui comigo, e a minha audiência também vai ter a mesma situação pelo André. Normal. Então vai ter uma troca de audiência também, além de autoridade. Então, a partir do momento que você traz pessoas para a mesa do podcast para você falar, conversar e tal, a sua autoridade aumenta demais. Sabe o que eu acho interessante? O que você falou aí é perfeito sobre o que o Bill Gates falou, né? Que os dois tipos de negócio que vão existir é você estar no digital e o outro é o que não vai existir. Porque o mundo foi todo pro digital, é muito mais rápido as coisas, e tem pessoas que têm medo de aparecer, né? Tem essa objeção, eu não quero aparecer. Mas o podcast, ele quebra um pouco esse medo, porque é uma conversa. Sim. Né? Então, eu acho que isso também facilita essa pessoa se aproximar do digital, né? De uma forma mais descontraída. Com certeza. Enfim, e também o podcast ele gera um conteúdo novo dentro de uma linha editorial de conteúdo. Concorda? Acho que isso aí ajuda a quebrar essas objeções de quem está chegando. Exatamente. E até antes da gente entrar em quebra de objeções do seu cliente, quer dizer, quebra de objeções suas, né? A gente tem que falar sobre a quebra de objeções do cliente. Né? Porque é exatamente o que a gente está fazendo aqui. A gente está trazendo um conteúdo falando para você sobre os benefícios do podcast. Agora a gente vai falar sobre as objeções, né? Essa é a estratégia que a gente está fazendo aqui que você pode copiar. Então, a partir do momento que você quebra as objeções do seu cliente, através de uma conversa descontraída, super bacana, fica muito mais fácil. E o que você falou é perfeito, André, porque é muito difícil alguém parar, sentar, olhar para uma câmera, falar um script. É chato, a gente tem medo de ser julgado, é um ambiente que normalmente as pessoas não têm acesso, só quem trabalha com mídia e tal. E o podcast já não. De repente, se talvez você vai sentar aqui com alguém que você gosta, e mesmo assim você ficar meio, né, ai caramba e tal, poxa, logo depois isso vai ser matado, extinguido. Por quê? Porque é natural que você vai se soltando, conversando. Depois do segundo, terceiro, quarto episódio, você não vai querer outra coisa da vida. E sabe o que eu acho também interessante? As pessoas falam assim, ninguém vai querer me assistir por 1 hora e tal. Só que a televisão, como a gente via antigamente, ela está perdendo espaço para a internet. Os canais de distribuição, como YouTube, TikTok, Instagram Reels, etc., eles estão tomando a audiência da televisão comum. Né? A televisão comum começou a ficar chata, ela entrega muito conteúdo negativo, etc. E os canais de distribuição de streaming, eles estão trazendo muito conteúdo construtivo. E o podcast é um deles. Então, hoje em dia, é mais fácil o cara ficar 1 hora assistindo um podcast interessante do que assistir a televisão, que é um conteúdo que está ali que nem sempre ele está querendo ver. Nessa pegada, veio Netflix, vieram outros canais de streaming. Então, o que você acha desse negócio, a pessoa achar que 1 hora ninguém vai me assistir num podcast? Não é por aí? Com certeza. Hoje, com o poder de escolha, a gente tem o poder de determinar para onde vai a nossa atenção. Hoje a gente tem um poder de escolha nunca antes visto na história da humanidade. A gente pode escolher o que a gente vê, quando a gente vê, em que momento, com quem. Muito diferente de gerações antigas. E isso faz com que a atenção esteja no celular. Não tem jeito. Hoje, se você for, por exemplo, no aeroporto, com um monte de outdoor, né, aquelas mídias todas do aeroporto e tal, você vai estar olhando e você vai estar vendo as pessoas olhando para um celular e não para aquela mídia.
o tempo todo mundo tá aqui olhando pro celular. E não estão só trabalhando, as pessoas estão se divertindo, né? Então, você ter a possibilidade de falar sobre qualquer coisa com o intuito de falar dos benefícios do seu produto ou serviço, quebrar as objeções do seu produto ou serviço, é natural que você comece a criar uma audiência. E essa audiência vai se tornar teu fã. Então, você que tá aí vendo a gente, ninguém vai gostar do que eu vou fazer, ninguém se importa com isso. Eu sempre dou esse mesmo exemplo. A Carol tá aqui produzindo podcast pra gente, e ela queria fazer um dia uma pipoca diferente lá em casa, né? Nós somos casados, e ela comprou um curso rápido de pipoca gourmet. Cara, pipoca gourmet, eu nem sabia o que era pipoca gourmet. Então assim, eu não tenho nada a ver com esse assunto, eu não tô nem aí sobre isso, mas ela assistiria, por exemplo, um podcast sobre pipoca gourmet. Então, sempre vai ter um assunto que vai interessar a uma determinada audiência. Sempre. Sempre. Qualquer assunto que seja. O grande problema é você se calar. Se você se cala, você não fala toda a verdade, você não se vende, alguém vai vender por você. Né? E o dinheiro vai estar indo pro bolso dele, não seu. E deixa eu te falar uma coisa. Na tela, você vai estar vendo um QR Code. Isso é um CTA, é uma chamada para ação. Então, durante essa conversa aqui bacana, você também pode ter uma forma do teu cliente entrar em contato com você após o podcast. Então, o podcast é muito mais do que uma conversa. E você pode estar ali também jogando o teu tráfego depois para um site, para vender uma mentoria, para vender um curso. Patrocínios. Exatamente. Então, tem diversas formas de, durante essa conversa, outras situações estarem acontecendo para gerar receita após o podcast e até durante o podcast com os patrocínios. E tem muitas pessoas que falam assim, é difícil conseguir convidados. Uhum. E aí, você acha que é difícil conseguir convidados para um Olha, bom bate-papo? Com certeza não. Por quê? Tudo isso que a gente está falando sobre aumento de autoridade, sobre aumento de audiência, sobre aparecer é fundamental para você estar no digital e vender alguma coisa, algum produto ou serviço. Todo mundo já sabe disso. Então, todo mundo quer mídia hoje em dia. Você vê quantas pessoas você conhece que na sua rede social não sai do story, né? Ficam se filmando o tempo todo e tal. As coisas mudaram, gente. Para você chegar no seu cliente hoje, você precisa aparecer de alguma forma. Não tem jeito. A gente não se conecta com empresas, a gente se conecta com pessoas. Então, de um jeito ou de outro, você vai ter que aparecer se você quiser vender mais o seu produto ou serviço. De repente, você está pensando, eu não tenho dinheiro para investir nisso e tal. Olha, primeiro, não ter dinheiro é uma questão de prioridade. Porque dinheiro você tem, você vive, você está assistindo a gente aqui num celular ou está assistindo numa televisão, você tem um pacote de dados para poder estar usufruindo desse conteúdo aqui, de outros conteúdos que você assiste. Enfim, dinheiro você tem. E você tem um negócio, ou você tem uma habilidade, uma skill que você quer comercializar, você quer vender, você quer ter um produto digital sendo vendido de alguma coisa que você sabe, que você quer ensinar, ou você quer atingir os teus clientes com um conteúdo sobre o teu produto. De uma forma ou de outra, você vai ter que investir em ter clientes, que é o que a gente chama de CAC, de custo de aquisição de cliente. De alguma forma, você vai ter que investir para ter esses clientes. Eles não vão pintar do céu e panfletar, seja virtualmente ou num calçadão da vida aí. Não funciona mais, não tem jeito. Então, você vai ter que investir para ter esses clientes. Agora, o podcast é muito interessante, porque você investe em produzir um podcast, você pode vender o seu produto, você pode vender o seu serviço, você pode vender um curso seu dessa sua habilidade ou do que você faz. De repente você nunca pensou nisso, mas pode ser uma segunda renda até para você, se for o caso, tá bom? E além disso, você pode conseguir patrocínios. Porque a partir do momento que você faz um conteúdo para uma determinada audiência, aquela audiência, ela quer consumir você, ela quer saber o que você está falando, só que ela também consome outras coisas. Então, empresas que fazem parte desse avatar, desse cliente potencial, ou seja, pessoas que, poxa, elas comem uma pizza, elas bebem, pedem algum delivery, de repente se o seu podcast for, depende do avatar, for para uma mulher, ela também é mãe, ela pode ser uma empresária, essa pessoa consome outras coisas, e aí que entra o patrocínio. É muito fácil de vender. Inclusive, vender patrocínio fica muito fácil, André, porque quando você começa um podcast, se você não tem nada gravado, é difícil. Você vender só uma ideia é mais difícil. Quando você tem um piloto, ou seja, uma gravação teste, e se você quiser ter sua gravação teste, por favor, aponta sua câmera para esse QR Code aqui e entre em contato com a gente, porque a gente pode viabilizar isso para você.
Se você tem um piloto e, além disso, você já começa a disponibilizar nas redes sociais um trabalho que a gente faz, inclusive, também para você, se você não souber, tá? Não precisa ter medo de tecnologia, a gente está aqui para te ajudar com relação a isso. Você começa a ter métricas. Então você pode falar para o patrocinador, olha quantas pessoas assistiram meu vídeo, olha quantas pessoas foram do início até o final, olha quantas pessoas conversaram comigo. Então a empresa, para ela investir em marketing com números, você oferecendo métricas, você oferecendo números para ela, que no seu celular você consegue através do Instagram, é só mostrar isso para a empresa, fica muito mais fácil de você vender. Gabriel, então, eu já fui diretor-presidente de uma editora e dono de algumas revistas, produto físico, chamado offline. O que você falou é exatamente, o produto online, você tem uma métrica que o patrocinador, o anunciante, ele sabe que é uma métrica real. Então, você consegue mensurar o valor do teu tempo do que você está vendendo. E o podcast também ele pode ser um divisor de águas para você chegar ao teu sucesso. Porque você precisa primeiro, antes de vender o teu produto, a mentoria, o que for, você precisa aquecer a tua audiência, né? E o podcast ele funciona muito nessa pegada de aquecimento de audiência. Quer falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. O que acontece? Todos nós, como seres humanos, temos diversas necessidades que a gente vai dando vazão para elas em função da urgência que nós enxergamos em cada uma delas. Deixa eu explicar um pouquinho melhor. Tem 3 níveis de consciência de consumo. Tem um nível de consciência que eu não sei que preciso, nem sei que existe a solução para isso. Tem um nível de consciência, sei que existe um problema, sei que existe uma solução, só que eu vou postergar a resolução desse problema. E existe o nível de consciência de consumo que é o seguinte, sei do meu problema, tá doendo muito, e eu estou pronto para tirar o dinheiro do meu bolso e botar o dinheiro no bolso da melhor solução, da solução mais segura para resolver o meu problema. São esses 3 níveis de consciência. Vou pegar o exemplo do que a gente está fazendo aqui. Talvez você tinha só uma curiosidade para ter o teu podcast. Se você está até agora com a gente ouvindo esse nosso conteúdo, com certeza absoluta eu te trouxe, eu e o André, pelos níveis de consciência. Então talvez você, só tem uma curiosidade, agora talvez você já tá certo o que você quer, só que você vai deixar para depois. Ou então, se você já tava assim, caramba, eu quero ter um podcast, mas sei lá, é caro, é isso, é aquilo, várias objeções, e você já tava deixando para depois essa resolução desse problema, né, na sua mente, agora você já tá pensando, não, cara, eu preciso. Realmente, o que os caras estão falando aí, caraca, faz muito sentido. Eu quero agora. Então, um conteúdo longo, normalmente, obrigatoriamente, eu vou me permitir usar essa palavra, faz com que o nível de consciência do teu cliente aumente muito sobre o problema dele e sobre a solução que você oferece. Então talvez você está pensando, quem vai me escutar durante 1 hora? Cara, o teu cliente ideal. Ele vai te escutar 1 hora, 2 horas, 3 horas. E a pessoa também talvez não tenha entendido. O podcast, como você está vendo aqui, em vídeo, depois pode ter também a extração do áudio e a comunicação do áudio através de Spotify e outras plataformas de podcast de áudio. Então, tudo que você está gravando aqui em vídeo, ele se transforma em multicanais. Exatamente. Canais de vídeo, canais de áudio. Então, é um ganha-ganha, uma geração de benefício o tempo todo, né? Exatamente. E até o cara que não sabe, assim, eu não tenho um produto digital para vender, eu não tenho ainda um curso, não tenho uma mentoria, mas ele tem um grupo de amigos que, enfim, tem conhecimentos diversos, numa mesa de podcast, gravando semanalmente, talvez o teu conteúdo, o teu curso, tua mentoria, o teu grupo, ao longo das gravações, vão despertar tanto interesse de uma audiência que o teu produto ele vai surgir durante a tua jornada de podcast. Eu vejo isso todo dia aqui no estúdio. Né? A gente tem podcasts que não vendem nenhum curso. As pessoas começaram para conversar sobre um assunto que elas gostam. Posso dar vários exemplos aqui. Posso dar exemplo de pet, posso dar exemplo de airsoft, aquelas arminhas, né, de que as pessoas brincam e tal, de airsoft. Posso dar um podcast que a gente tem aqui sobre o universo do samba, que as pessoas gostam de falar sobre determinado assunto. Casamento, temos aqui também, 2 de casamento, inclusive. Então, assim, os patrocinadores, eles vêm. É natural, porque a audiência está ali. Onde tem atenção, tem audiência. Onde tem audiência, tem negócio.
E eu acho que a gente poderia finalizar falando sobre uma objeção de quem já trabalha no digital, já cria conteúdo profissionalmente, já tem uma linha editorial, já sabe da importância do conteúdo e já monetiza o seu conteúdo. Talvez você esteja pensando, mas poxa, podcast, isso é uma moda, isso vai passar. Bem, vamos lá. Eu não preciso de mais conteúdo. A pessoa também pode estar pensando isso. Não preciso de mais conteúdo, já tem muito conteúdo. Bem, vamos lá. Primeiro, com o ponto de vista de um expert. Cara, você vai sentar num ambiente super agradável, falando sobre o teu nicho, sobre o teu negócio, quebrando as objeções, falando sobre as dores, frustrações, desejos, interesses da tua audiência, ou seja, criando conteúdo profissionalmente de uma forma super leve. Você sentou, criou, saiu daqui, tem um conteúdo raiz, né, que a gente chama, que é o conteúdo profundo, de final, de funil. Quem é que sabe o que eu tô falando aqui? Então, você levantou aqui, você tem um conteúdo raiz e você não precisa fazer mais nada. A gente pega esse conteúdo raiz, a gente picota ele, minera conteúdo em conteúdos Nutelas, né, em conteúdos de fácil degustação. E se você quiser, se você não tiver equipe, a gente ainda posta isso pra você. Então assim, a gente faz tudo pra você. Imagina você não precisar mais ficar pensando em conteúdo. Lá vou eu sentar e gravar conteúdo, escrever conteúdo. Não, cara, tu vai sentar, falar naturalmente. Um conteúdo orgânico vai sair de dentro de você e vai te aproximar da tua audiência. Então, você pode pensar, mas eu não preciso de tanto conteúdo. Conteúdo cada vez mais é mais fundamental. Vamos pegar na referência de quem faz bem. Televisão. A maior parte das televisões grandes tem conteúdo 24 horas por dia. Você acha que você está fazendo um conteúdo por semana, um raiz por semana é o suficiente? Não tem jeito. Cada vez mais a gente vai virar uma televisão. Cada vez mais cada um de nós vai ser uma mídia. A internet, né, esses novos canais de comunicação, podcast, etc., vão gerar novos milionários, né? Se fala muito na internet, muita gente tem dúvidas se é uma realidade. Não é uma realidade, não é uma coisa que não seja possível. A internet está se conectando pessoas comuns com milhões de outras pessoas que querem acelerar os seus processos, adquirir conhecimento. Mas assim, a grande dúvida, talvez quem esteja assistindo, eu não entendo nada de tecnologia. Se contratar aqui os carecas, a pessoa vai, além de ter o estúdio, gravação, a edição, ela vai ter os cortes do podcast, Sim. que vão virar Reels, Sim. que vão virar TikTok e que vão virar YouTube Stories. É isso? Isso e muito mais. Por quê? Gabriel, tá bom, vi tudo que vocês estão falando aí, mas eu não sei ainda o que falar. A gente também te ajuda com relação a isso, com consultoria, com mentoria, te ajudando na estratégia do conteúdo. É exatamente o que a gente faz aqui, todo dia, né? 7x7. Todo dia da semana a gente faz exatamente isso. André, cara, eu acho que a gente explicou praticamente tudo. Eu acho que a gente podia fazer uns cortes interessantes exatamente. dos trechos que a gente falou. Exatamente. E esses cortes vão virar Reels. Exatamente. Então o podcast de 40 minutos, meia hora, uma hora, ele vai gerar um conteúdo gera diversos conteúdos. Exatamente, a gente ficou aqui 23 minutos. Agora 23 minutos. Cara, pelo menos a gente vai ter aí uns 20 cortes. Tá contratado. Tá. Legal, gente. Vem com a gente. No QR Code tem mais informações, a forma de entrar em contato conosco. Bacana falar com vocês. Tchau.